E aí, pessoal, muito bom dia. Segunda-feira, dia 28. Cara, olha só, em setembro tá indo embora. Dia 28 aí de setembro, nós estamos começando aqui mais uma aula de biologia, né? Um curso de biologia que você já está quase finalizando. Tá? Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Bom, e aí, bom dia para Bárbara, bom dia para Andressa, Maria Clara, Beatriz, Ana, Sândila, Larissa e outras pessoas que estão chegando aí, né? Muito bom dia para vocês. Deixa eu ver aqui, já tem mensagem? Não, é só um bom dia. Bom dia para todos. Então, meninos, meninas, estamos chegando aí no finalzinho do nosso curso. E lembrando que, né, nesse próximo mês a gente já começa a nossa maratona. E a gente vai revisar todo o conteúdo dessa maratona aí, deixar você pronto para chegar no Enem. Como o Enem foi adiado, a gente vai engatar agora nesse outubro e vai até o finalzinho, até a semana da prova do Enem lá, deixando você pronto para fazer a prova, né? Bom, meninos, meninas, nós temos aqui sequência desse conteúdo, né? Deixa eu deixar a minha carinha aqui nesse canto. Qualquer coisa eu mudo ela de lugar aí também. Então, só lembrando, a gente começa lá nos poríferos, e dos poríferos a gente vai para os quinidários, quinidários a gente vai para os platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e chegamos nos cordados. Os cordados, como você já sabe, ele é o grupo mais diversificado do ponto de vista dos animais mais evoluídos. Então, nós temos aí, dentro desse grupo, vou colocar a minha imagem aqui, legal. Então, nós temos aqui dentro desse grupo uma filogenia bem diversificada. Se você imaginar, as características que são exclusivas do grupo, em relação à filogenia, seria a presença de notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas ou fendas branquiais, presença de cauda pós-anal. Então, aí, essas características elas vão aparecer ao longo da vida de todo o cordado. Os animais que têm essas características depois que deixam de ser embrião, você já sabe, né? A gente tem o momento da fecundação, a formação de um zigoto, o zigoto sofre mitose, 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 e quando a gente tem esse conjunto de células embrionárias que ainda não começou a produzir óvulos, não começou a produzir órgãos, desculpa aí, a gente ainda tem um embrião. E nesse momento, na vida embrionária, a gente começa a ter nos cordados todas as características embrionárias. A partir do momento em que esse embrião começa a produzir órgãos, ele deixa de ser embrião e começa a virar um feto. E esse feto, dependendo da espécie, ele pode adquirir outras características, substituindo aquelas características que são exclusivas do grupo. Aqui nós temos, num primeiro momento, os protocordados. Quem são os protocordados? São aqueles organismos que permanecem com as características exclusivas. Então, eles permanecem com notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais. Mas aí, a gente tem dois grupos que são principais. Eu vou ter o grupo dos urocordados, que são aqueles cordados, aqueles protocordados que têm a notocorda apenas na cauda. E aí, quando essa cauda da larva, quando ela se estabelece e se transforma no assídia, que é o representante desse grupo dos urocordados, nesse momento, a gente tem o desaparecimento da notocorda no adulto. Mas a gente ainda tem lá no adulto fendas branquiais, tem um tubo nervoso dorsal e tem mais algumas estruturas ali que vão surgindo. Nos cefalocordados, que é o segundo grupo de protocordados, a gente vai ter a notocorda mesmo no adulto.
O adulto é um animal chamado anfioxo, e no anfioxo a gente vai ter a notocorda formando um arco assim no corpo dele. Depois a gente falou dos ciclostomados. Ciclostomados são aquele grupo que tem a boca em forma de círculo e não tem a mandíbula, não tem esse osso maxilar que a gente tem em cima da mandíbula, ele não tem isso. Então, são animais que têm a boca circular, cheio de dentes aqui em volta. A gente citou aí os exemplos, né? Os agnatos mais conhecidos aí são a lampreia e o peixe-bruxa, tá? Depois a gente falou são duas superclasses. Dentro dela a gente tem a superclasse peixes, são animais que não têm patas, têm um corpo coberto de escamas e tem todo um conjunto de características próprias. Dentro dessa superclasse dos peixes, a gente vai encontrar animais que têm o esqueleto totalmente cartilaginoso e animais que têm o esqueleto predominantemente ósseo, com algumas partes cartilaginosas. E aí eu expliquei para você na época outras diferenças, né, além do esqueleto, dos peixes ósseos para os peixes cartilaginosos. Falamos também, dentro da superclasse dos tetrápodas, animais que têm 4 membros aí, eu falei da classe dos anfíbios, da classe dos répteis, e na última aula a gente eu expliquei por que os répteis eles conquistaram o meio terrestre. Por vários motivos, entre eles a presença de uma pele seca, que é uma pele completamente sem glândulas. São animais que não transpiram. Temos ali uma pergunta. Vamos lá para a pergunta. Adoro pergunta, velho. Geralmente a pergunta ela melhora a explicação. Ana Luísa. Apareceu aqui só o nome Ana Luísa aqui, mas... Tá bom, Ana Luísa. Tá, vamos em frente aqui. Aí, nós temos, dentro desse grupo dos répteis, animais fantásticos, animais que praticamente estão aí até hoje. Tá, falamos das características. Primeiro, fecundação interna. É a novidade que aparece nos répteis. Segundo, aparecem ovos com anexos embrionários. E esses ovos nem precisam ser chocados. Terceiro, a gente vai ter a respiração pulmonar, que é uma respiração que não depende do ambiente úmido, como nos anfíbios. Então, apesar dos anfíbios serem os primeiros animais terrestres, os répteis são os primeiros a conquistar o ambiente. Beleza? Vamos em frente. E aí, se der tempo, a gente vai falar das aves também, e até um pedacinho de mamíferos. Então, as aves. As aves são animais que possuem a pele seca. Assim como os répteis, ela é uma pele impermeável e é coberta de penas. Aliás, as aves vão ter um tipo de glândula, que é a glândula uropigial, ou uropigiana, né? Depende do autor. Essa glândula uropigial, ou uropigiana, é uma glândula que está presente bem próximo ali da cloaca da ave, e nessa glândula a gente vai ter ali um óleo, uma secreção oleosa, e essa secreção ela vai impermeabilizar as penas. Isso vai facilitar muito esse animal voar, porque as camadas de ar vão bater aqui e vão ajudar a manter esse animal suspenso. A presença de pulmões bastante eficiente, ovos com casca e anexos, e esses ovos eles precisam ser chocados. Diferente dos ovos dos répteis, que não precisavam, esses precisam ser chocados. Aí a gente tem um pulmão que, apesar de ser bastante eficiente, ele é um pulmão segmentado. A gente vai encontrar estruturas chamadas de sacos aéreos, e esses sacos aéreos, eles são estruturas que vão ajudar na respiração
e também vão ajudar no voo. Eu vou explicar isso daqui a alguns minutos. São animais endotérmicos, são os primeiros animais capazes de produzir calor. Então, esses animais não dependem mais do clima para poder se aquecer, diferente dos demais peixes, répteis, né, e anfíbios. Agora a gente tem um animal que tem uma fábrica de calor interna. Esses animais podem ter a temperatura corporal chegando aí a 40 graus. É fascinante, são fascinantes esses animais. Eles possuem órgãos que são modificados, órgãos que são atrofiados e alguns que são até ausentes em relação aos outros vertebrados. Primeiro, a gente começa pelos dentes. A gente vai ter dente em peixe, aí não tem em anfíbio. Tem dente em réptil e não tem nas aves. E os dentes vão voltar nos mamíferos. Então, a gente tem aí um conjunto de características que vão ajudar, né, esses animais a terem um destaque, uma diferenciação em relação aos outros grupos. Em relação a testículos, geralmente ele vai ter um funcional e um atrofiado. Se for uma fêmea, um ovário funcional e outro ovário atrofiado. Esses animais, por exemplo, não têm intestino grosso. Cara, não tem bexiga. Então, eles são bem diferentes em relação a outros animais que são tetrápodes aí. Então, nós temos aqui a origem dessas aves. Archaeopteryx. O Archaeopteryx é um réptil que seria um elo entre as aves e os répteis. É um réptil que tem dente, velho. Olha só que coisa mais louca. E tem penas também. Então, isso aqui é um fóssil que foi encontrado há mais ou menos uns 70 anos atrás. Foi estudado, né, com a tecnologia do final do século XX. E hoje nós sabemos que isso aqui não é uma ave primitiva, como se acreditava. Mas isso aqui é um elo entre os répteis e as aves. E a figura, uma interpretação artística daquele fóssil seria isso aqui, ó. Seria um animal com mais ou menos 80 centímetros aqui de corpo, mais ou menos do tamanho de um cachorro aí, com uma envergadura de asa que chega a 2,5 metros, uma cauda que chega a quase 1 metro e bastante dentes aqui em volta do bico, né, uma característica dos répteis aí. Só que você pode perceber que os dentes desse animal aqui, de acordo com essa interpretação artística, eles são diferentes dos dentes que a gente encontra lá nos répteis, lá no jacaré, por exemplo, ou em alguns ofídeos ali. Então a gente imagina que esse grupo, que é um dos grupos mais diversificados, a gente tem aí descritas quase 800 espécies diferentes somente nas Américas. E esses animais que têm a fabulosa capacidade de voar, a grande maioria deles, e tem uma diversidade de cores, uma diversidade de tamanhos, uma diversidade de hábitos alimentares, uma ecologia bem diferenciada. Então, esses animais são muito, muito diversificados. A gente tem uma primeira classificação das aves que vai dividir essas aves em ratitas e carinatas. As ratitas, elas são aves que apresentam asas atrofiadas ou asas com musculatura atrofiada. Isso é muito importante. E, além disso, o desenho do corpo desse animal aqui é diferente. Não tem aerodinâmica do corpo dos animais que são voadores, as carinatas. Então, aqui apresentam asas atrofiadas ou ausentes. O osso externo, gente, externo está correto aqui, viu? A palavra externo, com X, significa alguma coisa lá fora. Lá fora, externamente, o frio é maior. Externo à minha casa tem um jardim. Então, esse externo aí, ele é com X.
Mas esse externo aqui é o nome desse osso que a gente tem aqui na frente do tórax e que prende as costelas, tá? Esses animais têm um osso externo, aqui ele é reto e aqui ele é curvo. A gente vai ver isso no desenho que vem na sequência aqui. Então nós temos aqui, de acordo com a forma, olha só, hein? De acordo com a forma, esses animais podem ser classificados em galeniformes, são os animais que têm o formato de uma galinha. A gente tem aqui a própria galinha, peru, galinha da Angola, codornas, pavão, fazão, mutum, jacu, jacutinga. Observa que aqui, quando eu observo a forma do animal, eu posso ter tanto os animais que são ratitas, andadores, quanto os animais que são voadores, as carenatas. E aí, nesse momento, eu estou observando só a forma do animal. Na outra forma, anseriforme. Os anseriformes têm um formato parecido com pato. A gente vai ter pato, ganso, marreco, cisne. Cisne. Esse nome é interessante, a gente fala cisne. E parece que tem um i aí no final, mas não tem, só tem um e mesmo. Então, os anseriformes, nesse grupo, a gente imagina que ele seja o último grupo em termos evolutivos. Porque são os primeiros animais que vão ter um pênis realmente funcional. É o caso do ganso. O ganso ele já tem um pênis que é muito parecido com o pênis que aparece nos mamíferos, tá? Com as mesmas funções, inclusive. Nós temos aí um outro grupo, que são os columbiformes. Columbiliformes. Os columbiliformes, a gente tem o principal representante a pomba. Pomba, rolinha, a voante, juriti, são animais que, cara, quando a gente fala assim, o imaginário popular se encarrega de preencher na sua imaginação esse bicho aí. O passeriforme. Passeriforme são aqueles animais que têm um formato de passarinho. A gente costuma chamar de passarinho. Se você pegar uma criança que nem estudou botânica ainda, e nem estudou ecologia ainda, muito menos zoologia, e perguntar para ela o que é um passarinho, ele vai apontar, ele vai falar para você, é um pardal, é um canário, né? E aí a gente tem um grupo de animais que representa, inclusive são animais muito bonitos. Existe uma legião de observadores de pássaros que viajam o mundo inteiro para ver, para conhecer animais desse grupo aí. E os pitaciliformes. Pitaciformes, a calopsita, papagaio, arara, são desse grupo aí. Em relação à circulação, a gente está comparando aqui a fisiologia desses animais. Então, observe isso aqui. Aqui nós temos, recapitulando, lá nos peixes a gente tem um coração com duas cavidades, e nessa coração, observa que não tem mistura de sangue. O sangue que passa por esse coração, ele é um sangue venoso, um sangue cheio de CO2, e o sangue arterial, ele vai direto para os tecidos do corpo e ele não passa pelo coração. Como não tem mistura de sangue dentro do coração, a gente costuma falar que a circulação dos peixes, ela é simples, porque passa o sangue uma vez só pelo coração. Ela é completa, simples, completa, e ela é fechada, porque o sangue está sempre dentro de vasos sanguíneos. Aliás, toda a circulação dos vertebrados a gente vai considerar como circulação fechada. Tá? E nos invertebrados? Lá nos invertebrados a gente vai ter a minhoca, né, o grupo dos anelídeos, que tem uma circulação fechada. A gente vai ter também a classe dos cefalópodes, ali dentro dos moluscos, que também tem uma circulação fechada. Mas aqui nos vertebrados, todos os animais terão circulação fechada. Qual que é a diferença? Simples, lá nos peixes, porque passa uma vez só pelo coração a cada ciclo respiratório. Já nos anfíbios, que tem 3 cavidades no coração, percebeu a evolução? Peixe com 2 cavidades, anfíbio já tem 3. Aqui nos anfíbios a gente tem uma mistura de sangue dentro do coração. Então a gente vai ter uma circulação que ela é, primeiro, ela é incompleta,
porque tem uma mistura de sangue. O peixe ela é completa. Segundo, a gente tem um coração com 3 cavidades, onde o sangue passa 2 vezes pelo coração. Acompanha. O sangue passa uma primeira vez aqui, totalmente carbonizado, vai lá para os pulmões e para a pele, onde acontece a troca gasosa, retorna para o coração. Quando chega no coração, a gente tem, primeiro, uma artéria que vai levar sangue arterial para o corpo e uma segunda artéria que vai sair do coração trazendo um sangue misturado. Pode ver que ele não é nem um azul escuro, como esse aqui, e também não chega a ser um vermelho. Então, esse sangue aqui é o sangue da mistura e ele se encontra e esse animal recebe, então, um alto teor de CO2. Agora, a gente tem aqui nas aves, nos répteis aqui, velho, a gente vai ter 2 situações. Uma primeira situação é quando a gente tem os répteis que são não crocodilianos. A mistura acontece no próprio coração. Vai ter um buraco ali que faz com que a gente chame de um ventrículo só. Esse buraco é chamado de septo de Sabatier. E ali tem uma mistura de sangue. E a gente tem, nos crocodilianos, a gente tem o coração com 4 cavidades e tem uma mistura fora do coração, que é no forame de Panizza. Mas observa as aves e os mamíferos. Nas aves e nos mamíferos, a gente vai ter o coração fechado, circulação fechada, ou seja, o coração e os vasos fecham, não deixam o sangue escapar. Segundo, a gente vai ter uma circulação completa, não tem mistura de sangue. Completa. Isso aonde? Aves e mamíferos. A gente vai ter também uma pequena diferença entre a circulação de aves e mamíferos. Nas aves, esse arco aqui, ó, ele é para o lado direito. Lado direito. Os mamíferos, ele é para o lado esquerdo. A única diferença que tem. Tá? Aí nós chegamos nos anexos embrionários. Bom, os anexos embrionários, eles já aparecem nos répteis. Vamos só reforçar. Eles vão aparecer nos répteis, nas aves e nos mamíferos com alguma diferença. Primeiro anexo embrionário é o âmnio. O âmnio é uma bolsa cheia de líquidos e esse líquido envolve o embrião. Quais são as funções desses líquidos aí, que é o líquido amniótico? Primeiro, evitar que aconteça um choque mecânico. Se eu pegar aqui o ovo e dar uma sacudida aqui, o embrião vai sentir uma onda ali, só que aquele líquido vai reduzir o impacto. Se eu deixar o ovo cair, se ele não quebrar, o embrião vai ter aquela onda de impacto reduzida, porque o líquido em volta dele vai lá. A gente chama de uma função, uma proteção mecânica. Uma outra coisa é que o âmnio, ele serve para hidratar o embrião ao longo do seu desenvolvimento. Tá? O saco vitelínico, ele é uma bolsa. Essa bolsa, ela tem reserva que vai nutrir o embrião ao longo do seu desenvolvimento. E aqui nós temos o alantoide. O alantoide é uma bolsa que vai recolher a excreta, inclusive a excreta desse animal, é extremamente tóxica, é o ácido, né? Esse ácido que, inclusive, quando cai no automóvel, dá uma, né? derrete ali a pintura do automóvel se você não cuidar. Então, esse ácido úrico, que vai estar presente ali na excreta desse animal, desde a fase embrionária, ele vai sendo eliminado para dentro de uma bolsa, que é o alantoide, e essa bolsa vai inflando à medida que o saco vitelínico vai diminuindo. Então, uma bolsa diminui, porque vai liberando os nutrientes, e uma outra bolsa vai inchando, inflando, porque vai recebendo as excretas. O córeo. O córeo, deixa eu explicar para você aqui. Vamos supor que você já comeu um ovo de galinha aí. Beleza. Na hora que você quebra aqui o ovo de galinha e você
tira a casquinha aqui com muito cuidado, você vai perceber um plásticozinho, parece um plásticozinho, uma membrana que está debaixo da casca. Aquela lá é o córion, é um anexo que envolve os demais anexos embrionários. Ele está conectado com a casca é porosa, oxigênio vai entrar, gás carbônico vai sair por essa casca aí, tá? Aqui nós temos um esquema mostrando todos os anexos aqui. Eu começo pelo córeo. Tá vendo aqui? O córeo é o anexo mais externo aqui. Ele está envolvendo os outros anexos. O alantoide. Observa que nesse momento aqui de desenvolvimento, deve ser bem no início, porque o córeo, o alantoide, ele está menor do que o saco vitelínico. Aqui, saco vitelínico ou vitelo. Vitelo é nutriente. Então, à medida que o embrião for recebendo os nutrientes, ele vai eliminando as excretas e vai enchendo aqui esse saco aqui de cima. Nós temos também a cavidade amniótica aqui, ó. Olha só, o amnion, essa bolsa azul aqui, e dentro dessa bolsa eu tenho um líquido. O embrião também aqui, ó. Olha o embrião aqui. Isso aqui é um reservatório de ar que tem. Por isso que quando você pega um ovo assim, nessa posição, que você tenta quebrar ele aqui assim, você vai, a não ser que você seja um cara muito forte, crossfiteiro, aí você vai conseguir. Caso contrário, você vai sentir uma certa dificuldade. Bom, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui, temos uma pergunta. Vamos ver. Professor, o ornitorrinco também vai ter todos esses anexos? Isso, o ornitorrinco, apesar dele ser um mamífero, ele vai botar ovos, e os ovos do ornitorrinco têm todos esses anexos. A gente acredita que o ornitorrinco seja uma transição, né, entre as aves e os mamíferos ali. A gente vai falar dele no próximo tópico aí, tá? Tem todos os anexos. Os demais mamíferos, eles vão ter anexos e vai ter algumas diferenças entre os anexos, a gente vai explicar também. Olha, uma novidade nas aves é a presença de ossos que são ocos. Isso, eles são chamados de ossos pneumáticos. Isso ajuda muito na questão do voo, na questão do animal ficar ali fazendo aquela flutuação ali em cima ali. São as penas e os ossos pneumáticos as principais adaptações para o voo. Mas a gente vai ter outras adaptações para o voo aí. Vamos falar delas aqui. Características que permitem o voo. Bom, como eu havia falado lá no início, deixa eu mostrar aqui. Quero mostrar nesse desenho aqui, olha só o que virou o osso externo desse animal. Por isso que eu posso chamar esse osso de quilha. Ele forma uma dobra aqui, ó, uma espécie de carenagem. Por quê? Porque, primeiro, essa ave aí, ela vai precisar de ter uma musculatura muito mais eficiente do que os animais que não voam. Se você abrir uma galinha, o osso externo dela é retinho e curto também, bem pequeno. Agora, se você pegar aí uma pardal, sei lá, qualquer outro desses animais que são voadores, e você abre esse animal, você vai ver o osso externo dobrado aqui, assim, parecendo uma carenagem aqui. E aí, a gente tem um conjunto de características. O fato das penas. As penas, além de servir para o voo, as penas também servem para o status da ave. Então, as aves mais velhas, elas vão ter penas diferentes das aves mais jovens. As aves recém-nascidas nem penas têm ainda, tem só uma penugem. Quando essas aves vão se acasalar, geralmente elas mudam a coloração de suas penas, elas trocam de penas. O corpo com formato aerodinâmico, isso é muito importante. Inclusive, algumas aves são aves migratórias. Essas aves podem atravessar países, até continentes, e elas precisam de ter o corpo aerodinâmico. Inclusive, na hora da migração, elas ainda fazem uma formação aerodinâmica.
onde quem está na frente vai receber todo o impacto ali da corrente de ar. E aí essa ave vai cansar muito mais do que as outras. As outras vão ficar no vácuo dela ali. E à medida que a primeira cansar, ela vai lá para o final da fila e outra assume o leme ali. E esse corpo aerodinâmico facilita esse trabalho. É como se ela estivesse furando as correntes de ar que vão abrindo ali para esse animal. Ossos pneumáticos, eu já falei, né? Ossos que são ocos aí. O osso externo modificado como quilha, músculos peitorais extremamente desenvolvidos e potentes, ausência de dentes, ausência de bexiga, a bexiga urinária e ausência do intestino grosso, que não tem nesses animais também. Isso facilita com que o corpo desses animais seja extremamente leve. E eles não têm ânus também, tá? Eles têm uma cloaca, então o intestino delgado já conecta direto na cloaca, que é uma bolsa com uma abertura, e essa cloaca vai servir para o sistema digestório, o sistema excretor e também para o sistema reprodutor. O sistema nervoso com o centro de equilíbrio desenvolvido, ou seja, um cerebelo que é muito maior que o nosso, proporcionalmente, né? Você tem que ressaltar sempre que é proporcional, porque o coração de uma ave, ele ocupa 0,5% da massa dessa ave. Você tira lá, ele é pequenininho. Só que o nosso, ele pulsa aí 80 vezes por minuto, na média. De uma ave, um beija-flor, por exemplo, pode chegar a 1.000 vibrações por minuto. Cara, é muito diferente, tá? A proporção de 5% nas aves e de 0,5% nos mamíferos, por exemplo, do tamanho do coração, dá para você perceber a diferença. O coração das aves chega a ser 10 vezes maior do que o nosso, proporcionalmente. Membrana nictitante. É como se essas aves tivessem... Tá aqui, ó. Deixa eu levantar minha foto aqui um pouquinho. Aqui. Lá no olho das aves, é como se ele tivesse... Sabe aquele óculos de natação? Nós temos essa membrana aqui, que a pálpebra, ela desce aqui e protege o olho aqui contra uma poeira, alguma coisa assim. Nas aves, além de ter essa membrana aqui que desce, tem uma outra transparente que sobe por dentro da pálpebra. Então, a pálpebra desce para proteger o olho, enquanto a nictitante sobe para fazer a proteção durante o voo, para não pegar uma poeira, para não pegar alguma coisa ali. E nós temos as aves de rapina. Cara, isso é fenomenal. Deixa eu pôr minha foto de cá para a gente poder ler esse quadro aqui. É um quadro muito legal. São aves carnívoras. São aves, sabe, que vão comer animais que são, às vezes, até do tamanho ou até maior que elas. Então, olha só, todas as aves são carnívoras. Têm adaptações para a caça ativa, como o bico curvo e afiado, parece uma navalhazinha. Garras fortes. No caso desse animal que está aqui, que é a arpia, né, o nosso gavião real, essa arpia ela tem uma garra. Observa aqui, ó. Essa garra maior aqui do meio, ela chega a 8 centímetros. Velho, eu estou falando de uma garra do tamanho da garra de um urso polar, velho. É 8 centímetros. A audição nas corujas é um negócio. Vamos começar. A visão. Visão binocular muito aguçada, permitindo enxergar grandes distâncias. Estou falando aí de 2 ou 3 quilômetros. Eles enxergam com detalhe. O bico é curvo, é forte, afiado, serve para dilacerar a pele e a carne de suas vítimas. No caso dos falcões, eles decapitam animais. Imagina você decapitar um animal. Ele pega lá uma capivara e vai lá e começa a cortar, e vai cortando ali os tendões, a musculatura, e corta o osso da coluna vertebral ali, as vértebras. As garras, já falei delas, a audição é bem apurada, escuta o distingue. No caso da coruja, deixa eu mostrar uma coruja aqui. A coruja, ela é capaz de ouvir o batimento do seu coração numa distância de 10 metros.
nem a gente escuta o batimento do próprio coração. A gente escuta quando você, por exemplo, fez uma atividade física muito intensa, e aí a circulação do sangue próximo aqui do pescoço, aqui da orelha, fica tão intenso que você escuta a pulsação do sangue. O batimento cardíaco a gente não percebe. Tem um tambor aí dentro de você que você só vai ouvir se você pegar um estetoscópio e colocar aqui. E a coruja, velho, ela tem garras extremamente afiadas que podem chegar a 6 centímetros aqui. São unhas afiadíssimas, dedos musculosos. E tem um detalhe. No caso da coruja, as garras travam, como se fosse uma algema, sem necessidade de trabalho muscular. Deixa eu contar para você a história completa. Está lá a coruja. Lá embaixo está o ratinho. Tamanho dessa tampinha aqui. Aquele rato está andando e o pisar do rato no piso ali daquele onde ele está andando, a coruja já ouviu. Ah, um detalhe. Tem muita gente que acha que o ouvido da coruja são nesses penachos aqui. Não, o ouvido dela está no canto do olho. Então vai ter um ouvido aqui, nessa placa aqui. Pode até ver, está escrito aqui, ó. Discos faciais ajudam a conduzir ondas sonoras até os formidáveis ouvidos, que têm grande abertura, assimétricos. Um é para cima, o outro é para baixo. Auxiliando a identificação da origem do som. Então, nesse disco aqui, ó, ele traz o som para esse. Tá vendo essa coisa branca aqui? Isso aqui é o ouvido da coruja, tá? Tem um de cá e tem um aqui, ó, mais embaixo aqui. Então, o que acontece? A coruja, ela tem uma audição espetacular. À noite, ela tem uma visão melhor do que a nossa. Ela consegue ver na penumbra muito melhor do que a gente. E a hora que o ratinho está andando lá no escuro, ele imagina que não tem ninguém vendo ele. Na hora que ele desce, vou mostrar aqui um destaque aqui para a pena da coruja. Tá vendo essas pequenas peninhas aqui, ó? Isso aqui abafa o som. Então ela pode voar bem próximo de você. Você vai notar que tem uma coruja voando perto de você quando, sabe assim, quando alguém bate palma assim e movimenta o som, movimenta o ar perto de você? Sabe aquele áudio que vem abafado assim? Tipo, quando alguém balança um pano perto de você, você sente o ar movimentando. Então ela tem um voo silencioso, ela tem garras que travam sem necessidade dela ficar gastando trabalho muscular, então ela pode voar 10, 12, 15 minutos carregando uma vítima aí. E aí ela pegou o ratinho, o que ela faz? Ela vai dar um voo desorientando o rato, que quando você sabe aonde é o sul, o norte, o oeste, tudo, na hora que um barulho acontece atrás de você, o que você faz? Você corre para frente. Depois é que você para e olha para ver o que aconteceu. A coruja sabe disso. Então ela pega um ratinho aqui, ela saculeja o ratinho. Na hora que ela para o rato e solta o rato sobe e entra dentro da boca da coruja. Meninos, a gente vai falar mais disso aqui na semana que vem. Eu tinha preparado mais uns 5 ou 6 slides aqui. Na semana que vem a gente termina as aves e começa a falar de moluscos, mamíferos, aliás. Pessoal, vocês não são domingo, mas são fantásticos. Adorei dar aula para vocês. Espero que todos tenham aproveitado essa aula aí. E aí, ó, vou mandar uma listinha de exercícios para você praticar. Estou esperando os mamíferos para a gente mandar geral. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê aí, tá? Celeão, agora é com